Sobre deuses da natureza. Lembrando que tudo que eu vou falar agora é experiência de anos trabalhando com os deuses da natureza, nada é inventado. Então vamos lá. Primeiramente, o que vocês precisam saber, na minha experiência de vida em si, trabalhando com eles, é que eu nunca me importei muito com os títulos dele em si. Não só com espíritos da natureza, com divindades da natureza, qualquer outra divindade em si, para mim, títulos deles é um tanto faz para mim. Então eu não me importo, nunca me importei com isso e também nunca coloquei eles num patamar gigantesco em relação a isso, porque tem gente que adora deuses, fazem cultos para deuses, fazem oferendas, eu já não. Nunca tratei divindades como se fosse, na verdade tratei no comecinho, né? Só que depois eu nunca fiquei ajoelhando ou prestando cultos, louvores para eles. A mesma coisa aplica-se aos espíritos da natureza em si, às divindades da natureza. No meu ponto de vista, são divindades comuns, como qualquer outra coisa, como qualquer outra divindade. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que são ligados à natureza, mas o resto, aos cultos, às comunicação com ele, pelos meus estudos e experiências com outras divindades também, é a mesma coisa, tá? Então é tudo a mesma coisa, não tem diferença. Por mais que sejam divindades da natureza, então tanto faz para mim, é a mesma coisa, perceber a comunicação se dá na mesma forma em si. Então, eu nunca tratei eles como divindades, assim, ou algo maior. Para mim, é como se fosse um amigo e pronto. E eu acredito que se você começar a tratar eles desse jeito, vai ser melhor para você, entende? Você cria um vínculo de amizade melhor, um vínculo de conexão melhor com eles, do que ficar ajoelhando, tratando eles como se fosse algo assim divino, maior. Não me importo nem um pouco com isso. Então, experiência própria de questão de comunicação com eles em si, se eu fosse vocês, trataria como se fosse um amigo qualquer, na conexão aí com eles em si, ok? Assim como outras divindades, as divindades da natureza em si também têm bastante contato com os humanos, tá? Então eles podem ser guias, orientadores, dar puxão de orelha, advertências para você. E eles também podem ser o seu guia da sua vida em um determinado momento da sua vida em si, onde eles podem guiar o seu caminho, te orientar e te auxiliar em si com as tarefas cotidianas da sua vida humana, não necessariamente ligado às coisas da natureza. Por eles estar em contato direto com os humanos, eles adquiriram bastante experiência com os humanos em si, então tem as experiências para dar, nos orientar em relação a isso. Então não se diferencia muito as outras divindades, não. Na verdade, tudo é igual para mim, entende? Então não tem essa grande diferença. Em relação aos cultos deles em si, não tem uma regra específica em relação a cultos, tá? Não é, você tem que acender uma vela de cor verde ou uma vela de cor branca. Não tem dessas regrinhas, não, gente. Vocês fazem esse culto a eles do jeito que vocês quiserem. No meu caso em si, eu só conversava. Nem acendia a vela, eu só conversava. Só conversava ali, entende? E pronto, tá? E contava da minha vida, eles me auxiliavam e pronto. Não dava nem oferenda, eu não dava. Tratava como se fosse um amigo ali, espiritual, um ancestral. Porque às vezes pode ser mesmo. Às vezes pode ser algum parente seu, essas divindades de vidas passadas, bem antigo. Pode ser algum ancestral, algum amigo, ou você já foi algum tipo de sacerdote em vidas passadas dele. Então por isso que eu não trato como se fosse algo maior, algo assim divino. Não, a mim é um tanto faz. Título é título e não importa com esses títulos dele. A mesma pessoa é um espírito comum ali e pronto, sabe? Não fico fazendo essa distinção, que para mim acho que até é melhor isso, que a conexão fica melhor. Sobre a questão de altares e tudo mais, gente, não é obrigatório nada essas coisas de altar, tá? Tô falando de experiência própria, não é obrigatório nada essas coisas de altar em si. É... Só que, se por acaso você for montar um altar, que no caso eu já montei, mas depois eu desmontei, eu percebo que cuidado que algumas entidades, se você colocar muitas, tem entidades que eles não se dão muito bem.
No caso, eu já trabalhei com a deusa das fadas, que é a deusa Flidias. E no mesmo altar eu coloquei a deusa Ísis, e as duas não se davam muito bem, não. Entende? Por quê? Porque a deusa Flidias era muito na paz, na calma e é muito carinhosa. Já a deusa Ísis não, a deusa Ísis é mais séria e fria e dá muito puxão de orelha. Então, a energia das duas ali não se batiam uma com a outra. Eu já vi as duas meio que, entre aspas, discutir. Não discutir que nem humano, tá, gente? Argumentar, conversar sobre quem que ia me auxiliar naquele momento. Então, teve essa controvérsia em si. Então, dependendo aí da divindade, às vezes realmente evita. Vocês vão sentir a energia deles em si, quando vocês não estão gostando muito de ter aquela divindade ali perto dela ou não, vocês vão sentir. Isso é questão de conexão, por isso desenvolver amizade é muito bom, que você vai acabar sentindo, ok? Sobre oferendas, gente, eu nunca fiz oferenda para essas divindades assim, nem nada. Se eu fiz alguma coisa ou outra, acho que foi algo muito específico, mas se eu fiz é 1 ou 2 vezes, mas não era por obrigação nem nada, eu acho que foi com uma forma de agradecimento mesmo, mas não tem necessidade nenhuma. A maneira que eles se apresentam para você. Primeiramente, para seguir o caminho da natureza e trabalhar com os espíritos ou com a energia ou com a magia da natureza, não é obrigatório você conhecer nenhuma divindade da natureza, não. Tá? Então podem ficar tranquilos em si em relação a isso. Essas divindades da natureza geralmente costumam aparecer para você para ter um caminho, uma conversa em si. No caso da deusa Flidias, que é a deusa das fadas e das florestas, ela apareceu para mim. Eu costumava ver um cervo. Sempre eu olhava, eu via um cervo no meu quarto. Eu via um cervo no meu quarto. Eu via com muita frequência um cervo no meu quarto. E nisso eu estava no Mercado Livre, né, no aplicativo do Mercado Livre, isso anos e anos atrás. Vi uma estátua assim, de uma mulher, uma fada com chifres assim. Aí uma coisa da minha cabeça disse, é ela, é esse cervo aí, é esse cervo que tá aparecendo, é essa deusa aí. Aí nisso eu fui pesquisar, né? Tava com o nome lá, deusa Flidias, Flidais, Flidias. Aí fui pesquisar e pum, é verdade que ela consegue se transmutar em animais, tem essa forma de cervo porque ela tem uma energia leve, suave e pronto, ela mesma se conectou comigo, entende? Então, vocês não precisam ficar desesperados para correr atrás de divindade não, tá? Elas geralmente se conectam com vocês, se é do caminho delas. Enfim, ok? Então, não tem muito o que falar em relação a essas divindades. É uma divindade normal, como qualquer outra em si. Mas que é uma dica, não fica cultuando, beijando pés de divindades ou oferecendo coisas para elas. Isso não cria muita conexão, não. Parece que você vira mais uma conexão de servidão do que uma amizade. Então tenta buscar mais uma amizade verdadeira com esses espíritos, que é bem melhor o desenvolvimento, ok? Então, o culto, essas coisas assim, é algo que você vai se conectar e você vai fazer por conta própria. No meu caso, eu só conversava. Só conversava e pronto. Nem acendia a vela, nem nada. Eu acho que se eu acendia a vela é por conta que estava escuro ou se a energia de casa tinha acabado, alguma coisa assim, e eu acendia. Ou por questões de deixar o clima mais misterioso e sombrio, que raramente eu faço, mas às vezes eu faço, sim. Só que nunca fiz oferenda nem nada. Se eu fiz alguma coisa, foi só para agradecer, mas acho que eu me lembro foi 1 ou 2 vezes que eu fiz nesses anos e anos e nunca deu em nada. Então é isso, você não é obrigado a se conectar com eles. Se eles aparecerem para você é porque tem algum caminho e você não precisa necessariamente se conectar com eles em si para trabalhar com a energia da natureza. Podem ficar tranquilos, não é obrigatório. Muito obrigado, um beijo, ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. E segue o perfil se gosta de vídeos de espiritualidade, magia, ocultismo, realidades paralelas, que eu falo bastante.